Opa, gente, vamos continuar aí a segunda parte, né? Eu já falei na primeira parte, né? Um dos motivos, o porquê que a mulher fica indefesa diante dos seus companheiros é pelo fato da prestação de serviço, né? Que tem a polícia, a PM, a civil, para poder oferecer essa segurança. E também falei a questão do setor privado que cria uma visão de um homem protetor, né? Que vai sempre pegar o século 17, 16, 15, trazendo uma realidade que não é real no tempo de hoje, né? E que não é nem mais existe, né? E que muitas vezes a gente vai se alimentar e vai ter uma base ali de educação em relação a essas questões, né? Que é o setor privado que cuida da nossa educação, tanto profissional como até mesmo de vivência. A terceira parte, ela está relacionada à falta de atenção, entendeu? A falta de não se preocupar. Isso acontece pelos dois sedativos que eu tinha falado, do setor privado e a prestação de serviço público, de muitas mulheres não pensar ou nunca supor que um dia pode acontecer com elas também. Então, muitas das mulheres acabam baixando a guarda, acaba não se preocupando com isso e, consequentemente, quando isso acontece, fica muito difícil reverter porque já está casada, já tem um relacionamento com uma pessoa, já tem uma rotina, já tem um tipo de vida. Para ela seria como se fosse dar um restart para recomeçar essas questões. Então, a falta de atenção, o desatento, a falta de uma estrutura faça que isso acontece, né? Porque é verdade também, gente, um outro ponto que é importante ser falado é que na nossa mente a gente não imagina que as coisas vão dar errada. Eu ia até falar besteira. A gente não imagina que as coisas vão dar errada. A gente imagina que as coisas vão dar certo, que vai funcionar, que vai acontecer. A gente vive dentro de um coletivo que, por mais que o ser humano não acerte as coisas, sempre existe uma motivação ou motivacional para quem a gente acredita que as coisas vão funcionar, né? Então, muitas das vezes, a gente pode abaixar a guarda, no caso da mulher, né, corrigindo aqui, e achar que não vai acontecer. E aí, quando abaixa a guarda demais, acontece, fica difícil para poder resolver esses problemas, porque as condições financeiras não permitem, pouco conhecimento sobre essa situação, poucas experiências, a falta de procura de conhecimento, qualificação e de estar pelo menos se preparando para alguma coisa dessa, né? De se mudar do bairro, de se mudar do local, procurar outro lugar. E isso tudo, de uma certa forma, potencializa esse dano físico, né? E que acaba no emocional e no psicológico. Porque se pelo menos a mulher ela buscasse estudar, buscasse informação, conhecimento, cara, o que eu vou fazer se isso não dá certo? Se tentasse fazer uma prevenção, isso iria reduzir muito. Mas como a gente é muito levado à ideia que vai dar certo, que vai funcionar, babá, acaba que abaixa a guarda, né? E aí o dano emocional, psicológico, ele é muito grande. E aí fica até difícil às vezes de se desvencilhar, né? Porque tem um filho ainda, né? Quando a mulher é pelo menos solteira, pô, dá pra fugir. O ruim é quando tem um filho. Aí vai ter que buscar experiência, conhecimento para saber lidar com essa situação conflituosa. Lembrando também que é importante ser falado que todo o coletivo, tá? Existe possibilidade de conflito. Por isso que nós temos uma carga tributária muito grande, tá? E essa falta de informação, falta de conhecimento, né? Por isso que nós temos uma alta carga tributária de imposto e tributo, das coisas mais, também cria um dano, porque todo coletivo ele tem a possibilidade de ter um conflito, né? Eu não posso falar de uma outra forma como quase saiu, né? Todo coletivo tem essa possibilidade. Então esse é um dos motivos por que muitas mulheres ficam indefesas, né? Que seria a terceira. A falta de atenção, a falta de observação, a falta de ficar atento, entendeu? Ficar daquela vibe, né? Que vai dar tudo certo e que tudo vai funcionar como aconteceu com o fulano. Não é assim. O que serve para um não quer dizer que vai servir para todos, tá?
O quinto motivo por que muitas mulheres ficam indefesas diante dos seus companheiros, tá? E isso pega muito, tá, gente? É a questão de gênero. Eu me lembro que quando eu era criança, sempre falava que determinadas cores era para o sexo masculino e determinadas cores era para o sexo feminino. Assim como o perfume também era para sexo masculino, como também determinados perfumes era para sexo femininos, tá? E assim vai, tá? Então qualquer pessoa que passasse dessa linha, que usasse um produto que era feminino, como no caso do homem, seria chamado de baitura, né? Bambi. E no caso da mulher seria chamado de sapatona, que gostava de outro gênero, essas questões todas. Então isso criou, de uma certa forma, um padrão de como deveria ser uma mulher. Feminina, doce, simpática, meiga, gentil. Criou um roteiro, um modelo de diferenciação de um sexo feminino e de um modelo que eu peguei um pouquinho ainda do homem sarado, forte, musculoso, fisicamente um cara de força física, com aquela coisa gigante de corpo fisicamente, aquele tipo modelinho também do homem de gênero. E isso tudo, de uma certa forma, deixou a mulher indefesa, entendeu? Muitas vezes ela não pode, por exemplo, fazer um serviço de um pedreiro, porque senão ela vai ser rotulada como uma homossexual, né? Ela não pode fazer um serviço de homem, porque senão vai ser associada como uma mulher macho, uma sapatona. Então isso também tem um peso muito forte, tá? Na questão da sua defesa, tá? Tanto física quanto psicológica. Ah, se a mulher fazer tal serviço, ela não está sendo mulher, ela está tomando o lugar do homem. E o mesmo vale também para o homem também. Ah, o homem quer, exemplo, o cara quer ser manicure. Ah, o cara quer ser cabeleireiro. Não pode, só pode mulher, porque se você não for, você não estaria sendo um homem. Esse estereótipo de gênero, de separação, também tirou muita voz de expressão, né? Tirou muito a representatividade da mulher. Mais tarde eu vou falar sobre esse tópico. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse tópico. E, consequentemente, a mulher ficou muito limitada na sua zona de separação. Entende? Ah, então isso aqui eu não posso fazer porque senão você é homem. Isso aqui eu não posso fazer senão você é mulher. Um exemplo do caso do homem. Então, isso também tornou ela muito indefesa. Tá? E isso contribui. A outra questão também que eu ia falar, que eu deixei agora para poder falar, é a sua presença, tá? Tanto presença de pessoa, de personalidade, de visão de como ela vê o mundo, e tanto como a voz de expressão. Então muitas coisas a mulher não pode falar porque ela vai ser rotulada de uma forma pejorativa. E já o homem, ele já pode falar. Então acontece muitas coisas que a mulher ela é afetada dentro do coletivo. Isso não é só para o homem não, mas até as próprias mulheres recriminando. Ela tem uma postura muito mais moderna, muito mais de crer naquilo que ela acredita, naquilo que ela vê, né, na sua visão. Até as próprias mulheres, tá? Critica isso. Então os fatores externos acabam afetando muito o seu interior, muito o seu íntimo, e evidentemente as opiniões dela, os pensamentos dela, como ela vê as coisas, é praticamente abafado. Então se ela não tiver uma estrutura familiar, acreditar naquilo que ela está vendo que é certo, tiver uma força interna que faça ela bancar essa resistência, essa não aceitação, condições para poder bater de frente com as questões externas de aceitações, ela vai ter muita dificuldade para poder lidar, entendeu? Com as aceitações, entendeu? Com aquilo que o coletivo
já tem uma visão de mundo e a visão dela já é um pouco diferente. Quando eu era criança, não tinha essa moda do shortinho que hoje existe. Ela começou mais ou menos quando eu tinha 8 anos para 9 anos, né? Que a mulher pegava aquela calça que já estava velha, já estava já se rasgando, e aí ela cortava e fazia um short, né? E naquela época, né, era muito comum, né, muitos homens ter crise de ciúme, muitos homens ter raiva, muitos homens ter descontrole, né, porque ela queria se vestir da forma como ela queria se vestir. E isso chamava muita atenção de muitos homens, evidentemente. E aí o pau quebrava. O pau quebrava. Isso eu estou falando em 99 para 2000, 2001. Houve muito esse problema, né, de crise de ciúme, né, de não gostar, entendeu? Isso é um exemplo de calar o pensamento de uma mulher, ou aquilo que acredita crer, por questões de terceiros, né, de outras pessoas, né, se esquecendo da própria vida a dois. E eu vi muito isso, né, eu vi muito sobre essa questão, tá? Muitos homens ter crise, né, de irritação, de chateação, porque chamava muita atenção, gerava muita concorrência para ele, né, para poder segurar a mulher que tinha uma boa aparência, ou que pelo menos estimulava os desejos sexual, e tinha dificuldade de poder manter o relacionamento, né, de ela não trocar ele pelo outro, né. Então isso acabou acontecendo muito, né. Até a questão também de cabelo também, né. A gente vê que antigamente, bem na época de 98 para 99, era muito padrão uma mulher ter um cabelo longo, né. Ainda até hoje acontece, mas está mais enfraquecido. Qualquer mulher que sair desse estereótipo do cabelo longo, tá? Ela tinha um choque, né? Um choque muito forte, né? Em relação a essas questões. Por quê? Porque era um padrão. Eu me lembro que quando a Anitta, ela fez o seriado Presença de Anitta, né? Ela toda tipo europeia, né? Com olho azul, cabelo longo, aquela coisa toda. E ela mudou o cabelo, deixou o cabelo mais curto. Aquilo ali foi um choque, né? Pô, uma mulher bonita, aparente, de boa aparência fazendo isso. Então a voz de expressão, muitas vezes, ela é abafada. A minha ex-namorada falava muito sobre isso, né? Que não podia fazer um comentário no Facebook que tinha uns 10 para discordar dela. Ou seja, aquilo que ela acreditava não podia ser colocado na mesa. E isso também contribui para as agressões físicas, a mulher ficar indefesa, entendeu? Porque existe muito pouco espaço, muitas poucas mulheres conseguem ter força para poder se expressar, falar, defender suas ideias, mostrar um ponto de vista diferente. E muitas são afetadas por questões exterior. O seu psicológico, o seu íntimo, muitas delas ainda carregam traço de timidez, de vergonha, e não sabe como resolver essa questão. São mulheres que são adultas, mas só tem corpo, porque a cabeça ainda continua na pré-adolescência, adolescência. Eu vejo algumas dessas assim, porque os fatores externos, né, impedem de ela poder ter mais expressão, mais participação. E é horrível ver essas coisas, né? Bom, vamos pro próximo tópico, né, que eu tenho que falar, tá? A questão da religião, tá? A religião, ela é muito presente no cerimônio de união, de relacionamento. A religião, assim como o setor privado, ela sempre vai falar do passado. A conversa da religião é sempre o passado. O tema da religião é sempre o passado. E tipo assim, eu particularmente, eu reconheço que no passado o homem fez muita coisa errada, muita besteira, por isso que nós estamos nessa lama hoje. E aí tem um problema, né? Porque tipo assim, a gente vive uma realidade que muitos homens e muitas pessoas, elas não são aquilo que são apresentadas. Existe uma compromissão de personalidade. Aquilo que a pessoa pensa e aquilo que a pessoa fica muito dentro dela. Por isso que nós temos pessoas tímidas, envergonhadas, pessoas sem jeito, pessoas que não gostam de se expor, porque os fatores externos
afeta muito a personalidade. A pessoa às vezes não tem um apoio, a pessoa às vezes não tem um auxílio, as pessoas às vezes não têm um acolhimento, não sabe também correr atrás, entendeu? Não sabe procurar, não sabe, não se esforça, não procura. Então a gente tem uma leva de pessoas que são fortemente influenciadas por questões externas, entende? E é o caso de muitos homens, né? Muitos homens querem viver uma vida solteiro, mas não conseguem ter uma capacidade cognitiva de convencer o outro ser humano. Não consegue ter uma capacidade cognitiva de se esforçar, de procurar informação, de procurar conhecimento, procurar maneiras de ter um relacionamento de 2 mulheres, 3 mulheres, entendeu? Por mais que nós temos um coletivo monogâmico, e muitas vezes mente, engana porque ele não consegue resolver aquele problema, não tem apoio, não tem um grupo que acolhe para poder ajudar ele, para poder ser como ele é. E a gente vive dentro de um coletivo de máscara, que as pessoas são uma coisa, mas na realidade elas não conseguem ser aquilo que elas pensam. A gente vive dentro desse coletivo e qualquer pessoa que sair desse quadradinho, ela vai sofrer preconceito, discriminação, rejeição, e não há muitos espaços para ela poder ser acolhida. Não há muito local para ela poder ser fortalecida para poder vencer os padrões que existem dentro do coletivo. Então o que acontece? A religião ela vai trazer muito modelo antigo, que não tem nada a ver com os tempos que a gente está vivendo. Tá? Não tem nada a ver com os tempos reais que a gente está vivendo. E evidentemente vai haver um conflito. Vai haver um conflito entre a mulher e o homem, evidentemente. Conflito esse que vai seguir geração a geração se ninguém parar para poder pensar e falar, isso aqui está errado. Então a religião ela tem um papel muito danoso, porque ela olha muito para o passado e não vê e não revisa as atitudes dos homens que são erradas, entendeu? Ou seja, o cara podia ficar com quantas mulheres que quisesse, mas a mulher não poderia. A mulher poderia, o homem poderia votar, mas a mulher não poderia, tá? O homem poderia fazer certo tipo de prática, por exemplo, se o primeiro homem ficou com a mulher e ele morreu, vai ficar com o segundo homem. Então a mulher é obrigada a ficar com o segundo homem. E tinha até algumas práticas de que quando ela era estuprada, ela tinha que ficar com o estuprador, tá? Como também, né, eu estava até dando uma olhadinha também, prática de reis que ficava com a mulher do outro, na cara de pau, tá? Ou no casamento, ele antes do noivo ficar com a mulher, ele ficava, tá? Na parte do feudalismo. Então, a religião, ela fala muito do passado, mas ela não consegue corrigir ou ela não consegue trazer a questão moderna e atual. Nem todo mundo consegue viver um relacionamento monogâmico e nem todo mundo consegue viver um relacionamento poligâmico. E a gente tem muita dificuldade de se encontrar. Então, muitas das expressões de pensamento das mulheres sempre vai ser sufocado, sempre vai ser diluído. Consequentemente, vai gerar o quê? Brigas, entendeu? Agressões. Então esse é um dos motivos por que muitas mulheres ficam indefesas, entendeu? Essa é a questão da religião também controla muito essa situação, tá? Nem todo mundo vai conseguir viver numa monogamia e nem todo mundo vai conseguir viver numa poligamia e nem todo mundo vai conseguir viver uma vida a dois. Muitas vão preferir ser solteiro mesmo, como acontece em muitos casos. Gente, deixa aí o seu like, tem o QR Code para poder ajudar o canal, né, para poder publicar conteúdos mais profundos, mais históricos, entendeu? E montar um book, né, para as próximas gerações que vão vir, para saber dessas coisas e não repetir os mesmos erros que vem acontecendo de geração a geração, né, gente? Espero aí que vocês possam comentar, participar, dê novas ideias, novos temas que eu possa comentar, falarei. E vou tentar me aprofundar o máximo possível para trazer conteúdos profundos, né? Fui, gente. Até mais.